Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rigoni comanda a primeira vitória do Tricolor, aquela vitória do alívio. O Arboleda também foi destaque, jogou muito bem. Volta do Hernan Crespo, sai da zona do rebaixamento e o Inter segue mostrando os mesmos problemas defensivos. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Que intensidade foi essa em São Paulo? Lembrou sim o time do Que intensidade foi essa em São Paulo? Lembrou sim o time do Campeonato Paulista, o campeão paulista, que mostrava essa dinâmica nos movimentos, um time marcando alto, com muita troca de passes, sendo vertical e comandado pelo argentino Emiliano Rigoni. O que jogou esse Rigoni? E olha que ele só ficou em campo 45 minutos. Aliás, problemaço, né? Para o Hernan Crespo, mais um jogador com uma lesão muscular, ele sai no intervalo e entra o Vitor Bueno, mas o time já tinha encaminhado a sua vitória, né? 1-0, tinha perdido outros tantos gols, 2 por impedimento, um bem discutível do próprio Rigoni, teve outro do Éder que realmente estava adiantado, mas o Rigoni mesmo perdeu vários gols, várias oportunidades, o São Paulo chegou muito ao ataque, marcou o primeiro com ele a 1 minuto, 2 minutinhos, numa falha do goleiro Daniel, que sai lá no meio da rua, não sei fazer o que, e o Rigoni faz um gol numa ótima finalização, e depois, em erros de saída de bola, problemas defensivos do Inter, o São Paulo se aproveita, mas muito por conta do seu movimento, da sua intensidade, e aí eu só posso acreditar isso, primeiro, ao retorno de jogadores importantes e especialmente à volta do técnico Hernan Crespo à beira do gramado. Desde o dia 26 de junho ele não comandava o time. E aí, se a gente pode até imaginar que o Hernan Crespo participasse ou participava de algumas decisões nas escolhas do Juan Brando, seu auxiliar, durante a partida, nas suas substituições, não, né? Aí cabe muito ao cara que está ali à beira do gramado, no banco de reservas, trocando figurinha com os seus auxiliares para fazer as trocas e a sua leitura de jogo. E ele foi muito mal, enquanto o Hernan Crespo não podia comandar o time. Fora que a gente sabe que o treinador oficial, efetivo, ele tem uma representatividade, ele tem uma referência, ele é uma referência para aqueles jogadores, tem a preleção, tem a figura do cara que faz as escolhas, que orienta os atletas. Então realmente fez muita diferença o Crespo à beira do gramado. Eu não vou minimizar essa questão como se fosse algo meramente simbólico, não. Realmente a volta do Crespo ela foi significativa pela forma como o time atuou. Foi um São Paulo muito diferente do São Paulo que vinha no Campeonato Brasileiro. Mesmo com os desfalques, o jeito que o time jogou foi muito importante pelo que o São Paulo precisava dar de resposta, né? Havia uma cobrança muito grande. Eu acho que o Crespo até estava sendo isentado dessa cobrança, mas a gente sabe que os resultados, se não viessem e continuassem a não vir, sobraria para a comissão técnica. Inegavelmente, o crédito do Campeonato Paulista está terminando. E agora, com essa vitória fundamental fora de casa, a primeira do campeonato, sobre um inimigo direto, seja para qualquer que seja o objetivo, tanto de Inter quanto de São Paulo, é um inimigo da mesma grandeza, né? Você vencer fora de casa e ainda assim, pelos resultados, você sair da zona do rebaixamento. Olha o tamanho dessa vitória do São Paulo sobre o Inter na 10ª rodada. O São Paulo, que demorou demais para entrar no campeonato, dá uma respirada. Não sei se emendará uma sequência positiva, a gente não sabe, mas precisava vencer de qualquer forma. E venceu jogando bem, com um retorno muito importante. Eu vou falar sobre ele. O Crespo tinha a ausência do Miranda, mas tinha o retorno de Robert Arboleda, da seleção do Equador. O Arboleda é o seguinte, né, cara? Ele comete deslizes, ele tem atitudes questionáveis, ele é meio doidinho, a gente sabe, mas ele joga demais. O São Paulo sentiu muito a falta dele e do Miranda, consequentemente, né? Quando os dois se ausentaram, então foi um terror. E aí mais o Luan à frente da zaga. E aí realmente foi difícil. Depois o Miranda volta, e aí quando o Miranda se ausenta seria realmente um risco. Mas quando volta o Arboleda, tanto o Bruno quanto o Léo conseguiram dar uma sustentação diferente para o sistema defensivo. E o Arboleda jogou demais, ele não perde uma bola. Impressionante. Então, feliz do São Paulo que pôde contar com o retorno do Arboleda. O Wellington pelo lado esquerdo foi muito bem. O Reinaldo estava suspenso e tudo mais, mas o Wellington, olha, dá para pensar aí no Reinaldo, sei lá, ficar na casinha. Eu sou fã do Reinaldo, acho que em potencial ele é mais jogador, um cara mais pronto, mas ele realmente não está bem. E o Wellington está pedindo passagem. O Daniel Alves fez um jogo maravilhoso,
A gente critica o Daniel porque sabe o que ele pode dar, né? E quando ele não vai bem, e quando ele não entrega, quando ele atua com um pouco de displicência, é óbvio que a gente critica, né? Porque o São Paulo depende muito do talento do Daniel. Ele lançou uma bola para o Rigoni espetacular, né? Ele tem muita qualidade. E ele jogou muito bem, fez uma ótima partida e vai se ausentar agora para a Olimpíada. Óbvio que o São Paulo vai sentir a falta dele. Meio de campo com Luan, Nestor e Igor Gomes. O Igor fez um partidaço. Eu sou fã do Igor, cara. Não sei se chegou um determinado momento, assim, quando ele foi comparado ao Kaká, que ia pro Real Madrid, se ele deu né, uma estrelada e tudo mais, mas ele tem muita qualidade. E nesse sistema ele já estava jogando muito bem, marcando, chegando à frente, pisando na área e faz um gol maravilhoso, um gol espetacular, gol de quem sabe o que está fazendo. Voleio, meia bicicleta, sei lá o que, aparando um cruzamento, espetacular. E ali o São Paulo faz o 2-0 e aí se tranquiliza, né? Porque já não podia mais contar com o Rigoni, que estava arregaçando, estava acabando com o jogo. Entra o Vitor Bueno, mas o time continua com a mesma pegada até marcar o segundo gol. Depois administra e o Inter tenta alguma situação diferente, coloca o Galhardo e tudo mais. O Caio Vidal perde 2 gols inacreditáveis no primeiro tempo. E aí, quando a fase não é boa, né? A bola chega no Vidal na frente do Thiago Volpe e ele desperdiça. Foi bem o Volpe também, mas o Vidal poderia ter feito, né? Tava na cara do goleiro. O Inter que escalou também um time diferente, né? O Bruno Mendes foi lateral direito, mas o Aguirre joga muito dessa maneira, tanto que o Inter contrata o lateral Gabriel Mercado como zagueiro, o argentino, para poder fazer essa função, mas o Bruno Mendes já começou, já fez a sua estreia ali por aquele lado. O Victor Cuesta estava suspenso, então ele teve uma dupla do Pedro Henrique e do Lucas Ribeiro, 2 jovens, e o Inter voltou a sofrer com problemas defensivos. E aí não tem a ver com uma questão individual, né? O sistema tá complicado, saída de bola errada, bola aérea, o Inter falhando, não tendo cobertura, tá difícil, tá difícil. Dourado e Johnny, que é uma insistência do Aguirre, acho que os dois não fazem a mesma função. O Maurício, que acabou saindo lesionado. Depois entrou o Bosquilha, que acho que é um jogador importante, né? Pelo menos o Inter tem elenco aí, se perde o Maurício, o Bosquilha facilmente viraria titular. O Patrick, o Yuri Alberto, que errou lances bobos, assim, né? O Yuri Alberto não tá numa boa fase, mas é o melhor atacante que o Inter tem à disposição. Muito melhor que o Thiago Galhardo, que entrou no segundo tempo e pouco conseguiu fazer. Completou seu sexto jogo, tá sendo especulado no Corinthians. Se ele jogar o Grenal, ele não pode ser negociado para o mercado interno. E o Inter só quer vendê-lo, né? Não quer emprestá-lo. Então essa negociação é um pouco difícil de acontecer. Mas enfim, o Inter mais uma vez não ganha em casa, no Beira-Rio. São 8 jogos. A última vitória no Beira-Rio foi no dia 8 de maio pelo Campeonato Gaúcho. Não venceu no Campeonato Brasileiro jogando em casa, gente. Tá preocupante. O Aguirre que não chegou bem, tem uma vitória só contra a Chapecoense fora de casa, de restante empates, derrotas, não consegue fazer o time jogar, tá revezando o time e o Inter segue enfrentando problemas defensivos. Então tá estranho esse time do Inter. E o São Paulo aproveitou nessa condição de instabilidade do Inter, porque também estava instável, mas tinha os seus jogadores, tinha a sua capacidade, já tinha reforços assim, né, que vinham encorpando o time, a volta do Crespo, a volta do Arboleda, o Dani Alves jogando bem e o Rigoni arregaçando com a partida. Foi isso que eu vi e o São Paulo deu aquela respirada necessária. Voltou para o campeonato, o São Paulo, o tricolor paulista, que pode estar anunciando um patrocínio master aí nos próximos dias, até o final de semana. Foi um dia perfeito, né, para o torcedor tricolor. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!